Pessoal, meu nome é André Monteiro, sou professor do Cefet no Rio de Janeiro, campus Petrópolis, e vou iniciar, começando por essa, uma série de videoaulas sobre a ferramenta do MIT App Inventor, que é uma ferramenta destinada ao desenvolvimento de apps para a plataforma Android. Uma ferramenta bem interessante, porque não é necessário nenhuma linguagem de programação para você especificar e construir os seus apps. O que a ferramenta faz é você especificar a lógica de funcionamento do seu app e a especificação visual por meio de blocos e diagramas, e a ferramenta transforma essa lógica visual, né, por meio dos blocos que você construiu, em um código Java executável na plataforma Android. A página inicial da ferramenta é essa aqui, appinventor.mit.edu. Na página inicial você tem alguns links para exemplos, tutoriais, que na verdade são quase todos em inglês, fóruns. Então, para a gente ir direto ao ponto, para você começar a construção dos seus apps, você vem aqui Create Apps. A ferramenta faz uma vinculação com a sua conta Google, né? Então ele vai pedir a autenticação de alguma conta Google. Se você não tem, você tem que montar a sua conta, porque ela é uma ferramenta 100% web. Então, e ela fica na nuvem, né? Na verdade, o que você faz é o acesso por meio de qualquer browser, de qualquer lugar, sua casa, na universidade, na escola, ou até mesmo no próprio smartphone, por meio de um browser. E você vai salvando seus projetos na ferramenta, seus apps que você está construindo. Então ele usa a autenticação Google para você poder ter acesso à sua conta, propriamente dita. Então, meu usuário Google está aí, eu vou me logar para a gente ter o acesso inicial à ferramenta. Então essa é a cara inicial da ferramenta. Na verdade, aqui estão descritos todos os meus projetos, né? Ele está abrindo no último projeto que eu tenho. A ótima notícia é que, bem recentemente, essa ferramenta foi toda construída para o português. Então, se você tem alguma dificuldade com inglês, você pode vir aqui nas linguagens e botar português do Brasil. Ele vai automaticamente botar a interface em português, o que facilita bastante. Então, uma breve descrição de como a ferramenta funciona, né? A gente tem aqui, como eu falei, nessas listas dos projetos. Então, eu posso iniciar um novo projeto, importar um projeto de algum outro lugar, a lista dos meus projetos, que é aquela tela inicial. Então, aqui estão todos os projetos que eu já trabalhei. Tem o simulador, que se você não tem um dispositivo Android, você pode usar um simulador que a ferramenta disponibiliza para você testar a sua aplicação e executar. Então, na próxima videoaula, a gente já vai construir o nosso primeiro app e vamos usar o simulador. Aqui os meus projetos, galeria, reportar algum problema, sua autenticação da Google. Então, eu vou clicar como se a gente fosse iniciar um projeto novo. Ele vai pedir um nome, vou botar exemplo. Ok. Então a gente vai cair na tela inicial, né? Aqui ele já carregou, da minha aplicação. Nessa videoaula a gente ainda não vai fazer nenhum app, será a próxima. Vou só apresentar de forma bem sucinta essa plataforma, né, de interface para a gente poder desenvolver as nossas aplicações, essa IDE, né? Aqui a gente tem algumas características de que a gente pode usar elementos, né, na verdade, componentes que a gente pode usar no nosso app. Então, um botão, uma imagem, um notificador, né? Eu quero usar uma mídia, vem aqui nessa paleta que ele está chamando, né? Eu posso usar um som, uma imagem, a própria câmera, trabalhar com mapas, com sensores, como o acelerômetro, o nosso temporizador, interface com mídias sociais, como o Twitter, né? Você fazer ligação, envio de mensagens SMS, uma série de outras características, né, que a gente vai explorar ao longo das nossas videoaulas. Aqui é essa tela que ele está chamando aqui de visualizador, é onde consta a nossa diagramação visual da aplicação. A gente vai ver que, na verdade, a aplicação que vai rodar no dispositivo móvel
ela vai ter uma cara um pouquinho diferente do que a gente vai especificar aqui. Aqui é só para a gente ter uma noção de onde está cada componente. O botão está na parte superior do meu app, está na parte inferior, tem uma imagem embaixo, uma imagem do lado, etc. Então, nesse visualizador é que a gente vai ver como os nossos componentes que a gente for selecionando aqui, eles estão dispostos no app, né, graficamente. Aqui a gente vai ter cada componente que eu selecionar do meu app vai estar listado aqui, e aqui vão estar as propriedades de cada um desses componentes. Então, vocês podem ver que o componente inicial que ele carrega automaticamente é o Screen 1, é a tela inicial do nosso app. Então aqui estão algumas propriedades da nossa tela inicial, como cor, o alinhamento que eu vou usar nessa tela, ele está aqui à esquerda, né, alinhamento horizontal e vertical no topo. O nome do app foi aquele nome exemplo que a gente usou. Cor de fundo, se tem alguma imagem carregada, etc. Só a título de exemplo, para a gente ver como é que é a mecânica, né, da ferramenta. Se eu quiser usar algum botão no meu app, né, para pressionar, ó, eu tenho que arrastar o componente para cá. E aí o componente veio para a parte superior esquerda da tela. Por quê? Porque eu estou dizendo aqui no componente da tela que o meu alinhamento horizontal é à esquerda e o alinhamento vertical é no topo. Se eu botar o alinhamento central, por exemplo, ó, ele já carrega o botão que eu acabei de levar para o centro da tela, né, horizontalmente falando. Se eu botar o centro vertical, ele vai levar aqui o meu botão para essa região central. Aí. Então aqui agora, como eu carreguei um botão para o meu app, né, eu vou usar esse botão em alguma situação, alguma funcionalidade do meu app, tem agora dois componentes já no meu app. Primeiro é a própria tela, né, a tela inicial. E o segundo é o meu botão. Se a gente parem, ó, que se a gente mudar a seleção aqui do componente, eu mudo a propriedade de quem eu estou fazendo, né, a configuração daquele componente. Então, por exemplo, agora eu estou nas propriedades do botão 1, que foi o nome também que ele carregou automaticamente para cá. Então aqui estão algumas propriedades do botão. Cor de fundo do botão, cor do texto, que é preto. Se eu mudar essa cor de texto, vocês vão ver que eu vou mudar a cor desse texto aqui do botão, ó, para vermelho, por exemplo. O tamanho do botão, etc. Essa é a parte, né, a aba que a gente chama de designer, como eu falei aqui, onde está especificada a parte onde visualmente a aplicação está construída. A ferramenta se divide basicamente em duas funcionalidades mais globais, que é essa do designer, que a gente vai especificar o aspecto visual, né, vai selecionar os componentes que eu vou usar, vão ter as propriedades dos componentes aqui, e, né, aqui a gente está falando só da parte visual da ferramenta. Em nenhum momento eu disse como a ferramenta vai se comportar. Se eu clicar nesse botão, o que acontece, né? Qual ação vai ser tomada? Isso tudo, a lógica da programação propriamente dita, vai ser feita nessa parte aqui dos blocos, né? Que eu estava comentando lá no início, que a gente vai construir os blocos para as aplicações funcionarem, né? A lógica da programação. Então aqui, ó, né, estão os meus componentes que eu já tinha selecionado, e toda vez que eu clico em cima de um componente, ele já tem um bloco, né, uma série de blocos aqui possíveis para eu trabalhar. Então, só a título de exemplo, esse bloco aqui, se eu arrastar para a minha área de trabalho, vocês reparem que já é um evento associado ao meu botão 1. Então, quando o botão 1 for clicado, fazer, e eu vou encaixar um outro bloco aqui, que vai ser a ação que esse botão vai acionar no meu app. Tá? Então, como eu comentei, a gente ainda não vai construir nenhum app aqui, isso vai ser na nossa próxima videoaula. Vocês vão ver que o app que a gente vai construir é bem simples, né? Só um app inicial para ter um exemplo. Mas a cara da ferramenta que a gente vai trabalhar, o nosso ambiente de desenvolvimento aqui é esse. É uma ferramenta bem simples, bem intuitiva. Eu vou voltar para a parte de designer, né? Ela, como eu comentei, ela já está em português, que facilita bastante. Aqui esses elementos, né, cada um tem já um autoajuda, se você tiver alguma, por exemplo, se eu clicar aqui na interrogação, ele dá uma breve explicação do que aquele componente, que é o botão, ele faz. Ele tem uma parte de mais informações para você ter uma coisa. Então, essa é a ferramenta que a gente vai usar ao longo das nossas videoaulas. É bem simples. Como eu comentei, tem que ter a conta Google. Se não tiver a conta, a gente não consegue usar a ferramenta.
Então, a partir da próxima videoaula, a gente já vai construir a nossa primeira aplicação. Vocês vão ver que é uma coisa muito simples, muito interessante. Na verdade, as possibilidades que você tem com essa ferramenta para construção de apps são imensas, né? É só usar a sua criatividade. E então espero vocês na próxima videoaula para a gente já construir o nosso primeiro app exemplo e começar a dar maiores detalhes sobre a ferramenta. Ok? Obrigado, até a próxima.